Olá pessoal, professor Leandro. Na aula de hoje nós iremos falar sobre a representação do espaço geográfico, conteúdo que se encontra lá no capítulo 5 do livro. Portanto, abram aí o livro de vocês na página 54 e acompanhem comigo. Tá. Aqui no primeiro slide eu trago a importância dos mapas na representação do espaço geográfico, tá? A gente sabe, a gente deve saber que o mapa ele é uma representação do espaço que está configurado ali para diferentes fins, né? E aí no capítulo do livro, nós temos aí, por exemplo, uma representação do cerrado. O cerrado, de um lado, a cobertura vegetal original e de outro, a cobertura vegetal no ano de 2015. A gente percebe que houve uma modificação aí dessa cobertura, tendo manchas vermelhas representando a área antropizada. Então, durante o tempo, através desse mapa, a gente percebeu que o cerrado foi se modificando e a área que era somente verde ou vermelha, sofrendo, portanto, uma ação humana, né? A área antropizada significa ação antrópica, ou seja, ação humana. Em seguida, eu trago aí esse mapa, que foi até uma dos exercícios que vocês tiveram que fazer, analisar esse mapa aí e tirar algumas informações dele. A primeira informação era saber o título desse mapa, né? O mapa ele mostra ali Brasil, vegetação atual. Então, o título dele serve para a gente resumir as informações que constam no mapa. Portanto, as informações desse mapa mostram a vegetação atual do Brasil. E existem elementos, né, que está composto ali o título como um deles, que serve para que a gente compreenda melhor como é que esse mapa ele está representando essa vegetação. E para isso nós temos a legenda, que é simbolizada, por exemplo, temos várias cores aí, e essas cores elas representam algo. O que elas representam? Olhando para a legenda, a gente vai decifrando. Por exemplo, lá no finalzinho, a cor rosa representa a área antropizada. Então, quando eu olho para esse mapa e vejo que está de rosa, eu identifico que é uma área que sofreu ação humana. Então, aquilo que era cobertura vegetal, ela não está mais, cobertura vegetal original não está mais ali sem ser modificado, tá? Então, acontece nessas regiões uma antropização muito grande. E aí, lá na última questão, me lembro que ele pergunta quais áreas sofreram maiores modificações, né? Então, a gente tem que olhar e analisar, por exemplo, que a Bahia tem uma grande modificação, o estado de Minas Gerais, o estado do Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, seria mais ou menos olhar para esse mapa e entender que a área antropizada é a cor rosa, e a gente vai decifrando aí quais estados sofreram. Então, essa representação é que a gente tem que entender. Lá na quinta questão também, ele pede que nós, olhando para esse mapa, a grafia dele, a forma como ele está ali elaborado, o que nós podemos perceber também, né? A gente percebe que mostra o continente sul-americano, alguns países que compõem esse continente, né? Os países que compõem esse continente, e aqueles que fazem divisa ali com o Brasil. Assim como também a gente, olhando para o mapa, consegue perceber uma delimitação entre os estados brasileiros, tá? Então, além da vegetação, nós temos ali, que não está na legenda, mas nós temos os países que compõem o continente sul-americano, assim como as divisões do Brasil em estados, certo? E, olhando outro aspecto do mapa, nós devemos entender aqui que a fonte, a escala e a rosa dos ventos são importantes. Por quê? A fonte mostra quais os dados foram usados, né? De que forma é que a gente conseguiu elaborar esse mapa. Para isso a gente precisa de alguma fonte, e também a rosa dos ventos para nos orientar em termos de saber se esse mapa está apontando com o norte para cima. Enfim, é uma forma de localizar. Por exemplo, aqui na região Nordeste, nós percebemos nesse mapa, né, lá no cantinho acolá,
que lá para esse lado, tá? A gente percebe que nós temos a região leste para lá, olhando a Rosa dos Ventos, e o norte ali na pontinha do Maranhão. Vou pegar aqui o mouse para facilitar. Aqui, ó, na ponta do Maranhão, nós temos o norte. Aqui, a região nordeste, ó, tudo isso aqui é a região nordeste. Nós temos o leste, para cá o oeste e para cá, para o final, o sul. Então, a Rosa dos Ventos serve para nos orientar. E a escala do mapa. Aí na questão tem pedindo para a gente identificar qual a escala desse mapa, tá? Já já a gente vai fazer isso. Percebam que aqui nesse mapa, a escala está uma escala gráfica representando quilômetros. Isso quer dizer o quê? Que ali, ó, tem o zero e logo em seguida tem um número que está em km, significando que cada centímetro desse mapa representa 330 km. Eu tive que pedir ajuda aqui dele porque eu não estava conseguindo olhar ali na imagem a quilometragem. 330 km, tá? Então, cada centímetro nesse mapa representa, na superfície terrestre, 330 quilômetros. Então, a escala, ela nos ajuda a entender ali distâncias, né, através de uma régua. Você pega uma régua, traça em cima, cada centímetro equivale a 330 quilômetros. Nesse caso aí, eu vou exemplificar para vocês como é que ficaria uma escala numérica. Essa está uma escala gráfica, vou mostrar como ficaria numa escala numérica. Bem, pessoal, aí vocês viram que lá na terceira questão eu deixei para depois, né, que fala da escala, justamente para a gente entender uma coisa. Aquela escala que está naquele mapa é uma escala gráfica. Então, ela representava que a cada centímetro do mapa equivalia a 330 quilômetros, né, no real. Então, quando eu passasse uma régua, cada centímetro, 330 km no real. E aí, como é que a gente vai poder apresentar aquela escala que está gráfica em uma escala numérica? Primeiro, a gente deve perceber que a escala numérica ela já vem assim bem delimitada, né? Tem, por exemplo, o 1, 2 pontos, o 1 que é o numerador, a área do mapa, 2 pontos, o denominador, a área real. Assim como lá na escala gráfica, a gente olhando tinha que dizer, né? Por exemplo, ali já mostra a quilometragem. Nesse caso aqui, da escala numérica, ele se apresenta em centímetros. 1 por 50.000 centímetros, tá? Na escala gráfica já é quilometragem. Como é que a gente faz para identificar lá naquele mapa qual é a escala numérica? Primeiro, olhando para esse exemplo aqui, da escala 1 para 300.000, nós vamos transformar ela os centímetros em km. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para essa configuração aí de centímetro, decímetro, metros, até chegar em quilômetros, para que nós façamos da forma correta e rapidamente, né? Isso aqui você colocando dessa forma rápido você já faz. Então eu trouxe aqui para a gente entender lá no próximo, né? No nosso mapa, por exemplo. O mapa, ele mostrava que a cada centímetro no mapa, nós tínhamos 330 km. Então, eu pego esses 330 e coloco aqui ele em km, na posição do km, e vou, ao invés de cortar, vejam que nessa daqui, eu fui cortando zeros, né? Fui cortando. Nessa daqui, que é transformar de km para centímetro, é simples. Eu adiciono zeros. Então, coloco um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. Então, eu cheguei no meu valor em centímetros, que é 33 milhões de centímetros. Isso quer dizer que a cada um centímetro no mapa, lá na régua, nós temos 33 milhões de centímetros no plano real, certo? Então, trazendo aí essa exemplificação lá da terceira questão para que a gente compreenda melhor o que aquela atividade estava nos apresentando a respeito da escala.
A escala é muito importante, é um dos elementos mais importantes dentro do mapa, justamente porque ele consegue nos mostrar essa relação entre o tamanho real com o tamanho que foi projetado. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Todos com Deus. Tchau, tchau.